Portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808. A família real portuguesa fugiu após Dom João não aceitar o bloqueio continental imposto por Napoleão em cima da Inglaterra. Sob proteção britânica, a corte e a família real portuguesa chegaram à Bahia em janeiro de 1808 e ao Rio de Janeiro em março de 1808. Muito obrigada por vir, Dom João. Eu que agradeço. Conte-nos sobre a relação entre Inglaterra e Portugal naquela época. Bem, os ingleses tinham muito interesse no mercado colonial brasileiro e isso estava relacionado ao bloqueio continental. As concessões dos britânicos começaram quando eu proclamei a abertura dos portos brasileiros. A união econômica entre nós e os ingleses foi coroada com a assinatura dos tratados de aliança e amizade de comércio e navegação. Os tratados favoreceram muitos britânicos e prejudicou a nossa economia e, a longo prazo, também a economia brasileira. Bem nesse tempo, estava chegando muitos portugueses desde 1808 com a chegada da corte e eles tiravam vantagem de nós. Havia muitos impostos, muitas cobranças e a economia estava muito ruim. O preço do algodão e do açúcar caiu muito e tinha a seca que assolava o Nordeste. Eram os portugueses que controlavam a economia e ficamos cheios de dívidas. O povo não aguentava mais, então em 1817 nos revoltamos. Queríamos nossa independência, então proclamamos um governo provisório para elaborar uma lei orgânica baseada nos princípios de liberdade, nos princípios de consciência, de imprensa e de culto. E o Rio de Janeiro e a Bahia apoiaram a nossa república, nosso governo provisório. Porém, em maio de 1817... A transferência da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro deixou a burguesia lusitana insatisfeita, pois eles se sentiram numa posição secundária. Assim, eles pediram pelo fim do absolutismo e começou um processo revolucionário que exigiu a volta do rei e a elaboração de uma constituição que daria fim para o absolutismo real. Assim, essas ideias foram se espalhando pelo país e formaram um governo provisório. A Revolução do Porto criou expectativas de autonomia que não foram correspondidas. Dom João foi forçado a revocar o seu título de príncipe regente e voltar para Portugal. Os tribunais foram fechados e cria-se uma divisão de interesses. A aristocracia brasileira queria que Dom Pedro continuasse no Brasil e os estados do Nordeste se aliaram à corte portuguesa. A opinião popular era favorável à manutenção de Dom Pedro e isso acabou sendo muito escrito nos jornais da época. O Partido Português queria manter a colônia e aí o retorno de Dom Pedro. O Partido Brasileiro queria liberdade de comércio e tributos menores. O liberalismo no Brasil era utilizado como uma justificativa para a independência, porém ele entrava em contradição com a escravidão, pois ele não a proibia. Tinha fortes discrepâncias, como por exemplo, a escravidão que não tinha sido abolida até então. Com essas controvérsias entre a corte portuguesa e os interesses coloniais, os brasileiros tiveram que manter o príncipe aqui no país. Então, em 9 de janeiro de 1822, foi mandada uma petição pública para que Dom Pedro ficasse no Brasil e apoiasse a consolidação da independência. Dom Pedro decretou que nenhuma ordem que viesse das cortes portuguesas poderiam ser cumprida aqui no Brasil sem a sua autorização. Os brasileiros que tinham um sentimento anti-português na época ficaram muito felizes e um decreto preveniu que tropas portuguesas seriam recebidas com hostilidade. Afinal, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. O período pós-independência do Brasil foi marcado por grandes agitações políticas, pois havia muita diferença entre os territórios brasileiros. O Norte não estava ligando para nada e deixava o Rio de Janeiro tomar decisões sozinho. O Sul, que tinha grande autonomia na atividade agropastoril, também não ligava para a política. E o Nordeste ficou alheio às autoridades e ao controle central. Só o Rio de Janeiro e Recife procuram integrar a política nacional. As elites, com medo da fragmentação territorial do Brasil, procuravam estabelecer um compromisso para manter suas atividades sociais e econômicas, assim procurando um modelo de governo parecido com a monarquia. A organização do Estado brasileiro foi de uma monarquia constitucional. O Partido Brasileiro estava concluindo o projeto de Constituição que era baseado nos ideais iluministas, que confirmavam a independência. Também estava sendo negociado um reconhecimento internacional da independência brasileira,
E a Inglaterra e os Estados Unidos estavam apoiando porque eles tinham interesse comercial com o novo país. Só em 1825, Portugal reconhece a independência da sua ex-colônia e pagou uma taxa de 2 milhões de libras para o novo país. A manutenção do território foi muito importante para consolidar a independência do Brasil. José Bonifácio de Andrade e seu irmão Martim Francisco financiaram campanhas pró-independência em províncias que não apoiavam a independência brasileira. O governo da Bahia e do Maranhão optaram por permanecer ligados às cortes portuguesas. Porém, uma violenta guerra entre 1822 e 1823 contra a Bahia, atacada pelo governo central, deixou 1.300 mortos. Com isso, a Bahia foi conquistada e tal evento sufocou outros movimentos contra a independência nas regiões de Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão. Foi por volta de 1824. Eu soubia sobre o que eu fazia nesse país e quais são as leis. Nesse período, tinha duas ideias para a organização de leis no país. A dos deputados eleitos pelos brasileiros, que falavam que a soberania residia na nação, e a minha. E foi muito oportuno que José Bonifácio foi afastado do projeto da Constituição, pois ele me atrapalhava um pouco. Com a saída de José, meus amigos pessoais ganharam mais poder e conseguimos alterar o rumo da Constituição brasileira. Essa Constituição limitava meus poderes, mas também estava na cara que era elitista. Decidimos manter o voto censitário e dar privilégios à elite. Depois, fiz um conceito de Estado, composto por portugueses, e fomos escrever a Constituição. Em 25 de março de 1124, eu ortoguei a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição ficou até o final do Império, e ela era contraditória, pois tinha traço de liberalismo, porém tinha um forte poder executivo, exercido pelo rei, ou seja, eu. Os direitos da cidadania foram restringidos e a escravidão permaneceu intocada. Eu ganhei o direito de padroado e me deixou nomear bispos e outros membros da Igreja Católica. A Carta de 1824 tinha como governo uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. As províncias do Brasil não tinham autonomia política e eram administradas por um presidente escolhido pelo rei. Haviam 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O legislativo tinha um sistema bicameral, um senado vitalício e a Câmara dos Deputados, que era eleita por voto censitário. Esse voto censitário era dividido por 2 eleições, a dos partidos e depois a do deputado. O moderador ele era exercido pelo imperador, que tinha interferência direta nos processos políticos, como a dissolução das câmaras dos deputados, nomeação e demissão de juízes e assinatura de tratados. A dissolução da Constituinte não provocou reações maiores nos atuais Sudeste e Centro-Oeste. Porém, o Nordeste estava empobrecido pela crise canavieira, então teve uma reação violenta ao autoritarismo imperial. Com isso, eclodiu a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é considerada um prolongamento da insurreição pernambucana de 1817. Os insurretos eram, em sua maioria, liberais radicais apoiados pela aristocracia rural e propunham uma organização de uma república nos moldes dos Estados Unidos. Porém, a proposta de pôr fim ao tráfico negreiro e a adesão de massas populares acabaram afastando do levante a elite agrária. Enfraquecidos, os rebeldes não conseguiram resistir às tropas imperiais e assim o movimento foi eliminado. A Guerra da Esplastina. Eu lembro muito bem dessa guerra. Ela piorou muito minha imagem na época. Tinha uma província espanhola que foi anexada ao Brasil em 1520, pois a mulher do meu pai, Dom João IV, queria ser a Rainha do Prata, que era um rio que passava no território. Porém, em 1625, os revolucionários das Esplatinas, liderados pelo general Juan Antônio Lavarrera, se uniram na Argentina. E eles estavam contrariando os interesses do meu governo. Então eu decidi declarar guerra à Argentina. O conflito foi em 1825, foi até 1825, que eu decidi reconhecer a independência da província, da Esplastina. Hoje em dia, acho que vocês chamam esse lugar de Uruguai, certo? O Brasil independente herdou de Portugal o Tratado de 1810, assinado com a Inglaterra. Com isso, os ingleses ganhavam o direito de viajar, negociar e fixar-se em cidades e portos brasileiros. O volume crescente de produtos importados encontrados no território brasileiro, principalmente de origem inglesa, atestava o crescimento das importações brasileiras em detrimento às exportações junto ao mercado internacional. Esse desequilíbrio levou o Estado a recorrer a empréstimos
externos junto à Inglaterra, agravando a crise econômica do período. A agricultura, mantenedora da economia brasileira, enfrentava uma situação crítica devido à crise internacional e a questões internas, como a ausência de renovação nas técnicas de produção, a falta de capitais e a carência na mão de obra nas regiões Norte e Nordeste. O café ainda não poderia ser considerado o ponto forte da nossa economia. As camadas populares foram as mais afetadas pela crise econômica. As bases políticas do Estado Nacional Brasileiro pareciam estar lançadas, porém as tensões e as crises persistiram, impedindo a formação de uma mentalidade nacional. A instabilidade econômico-financeira, gerada por uma crise agrícola e pelas campanhas militares no Nordeste e no Sul, só serviram para agravar os problemas políticos e financeiros existentes. Em 1830, tinha muitos liberais radicais, então decidi fazer uma excursão pelas províncias do meu país, junto com a minha linda comitiva e minha esposa, Dona Amélia. Meu primeiro destino foi Minas Gerais, porém acho que eles não gostavam muito de mim lá, pois me receberam friamente com faixas de luto do jornalista Badaró. Ele foi assassinado, mas quem disse que foi eu? Depois dessa viagem, fiquei bravo com o povo e decidi voltar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os portugueses estavam esperando, todos felizes, com uma recepção digna de um imperador. Mas os brasileiros não gostavam muito de mim lá. Eles decidiram invadir o quarteirão português. E os portugueses, eles se revidaram, atirando várias garrafas nos invasores. Esse episódio foi conhecido como a Noite das Garrafadas. Eu notei que estava perdendo espaço político e também tinha planos para intervir na sucessão portuguesa. Então, eu abdiquei em favor do meu filho Dom Pedro II. A abdicação foi considerada uma vitória para os setores agrários e outros grupos sociais que eram adeptos ao liberalismo, e assim o Partido Brasileiro subiu ao poder.